A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 7 da classe dos adultos, navegando pela palavra de Deus, analisando aí esses profetas, especialmente hoje, vamos compreender sobre o ministério do profeta Eliseu. A que Deus em Cristo edifique você. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, nota 10, e deixa aí o teu comentário, #Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. E se você desejar poupar o teu tempo, se você desejar o nosso material, onde nós já pesquisamos, já preparamos o esboço para você, os slides, você pode ter acesso ao nosso material se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. A nossa assinatura é trimestral e essa assinatura procura ajudar você com os esboços da aula, com os slides, com apoio para o aluno. Meu amigo, tem muita coisa boa, sabe? Não facilita. E você encontra tudo isso no link aqui na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos adultos, o ministério de Eliseu. Vamos analisar o ministério desse homem de Deus, percorrendo pela Bíblia. E é claro que para nós possamos iniciar muito bem a aula de hoje, precisamos iniciar pelas bases que a lição apresenta para a gente. A primeira base é o texto áureo. Ô nota 10, apresenta aí o texto áureo, que está em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Apresenta também a verdade prática. Faça essa leitura com os teus alunos. Leia também a leitura bíblica em classe compassadamente. E a leitura bíblica em classe está localizada hoje no texto de 2 Reis, capítulo 3, versículos 5 e 9 até o 11, versículos 14 ao 18, capítulo 4 agora, versículo 1 ao 7, e depois versículos 38 ao 41 do capítulo 4. Que Deus em Cristo use você nessa ministração. E que vidas sejam edificadas pelo Senhor através de você. Analisar o ministério de Eliseu é algo precioso, é algo rico. Porque após a morte de Elias, conforme comenta Warren Wiersbe, Eliseu agora não podia mais pedir ajuda ao seu mestre, ao seu professor, a Elias. Eliseu agora teria que recorrer ao próprio Deus, a um relacionamento direto com o Senhor, a um relacionamento direto com o Deus de Israel. Quando Elias é tomado por Deus na carruagem de fogo, a partir daquele momento, o Deus Todo-Poderoso, assentado no trono, passou a ter um relacionamento com o próprio Eliseu. Esse Eliseu, servo de Deus, conhecido como homem de Deus na Bíblia, passa a experimentar pela fé o acesso direto ao Senhor, o acesso ao testemunho de milagres, o acesso às manifestações de Deus, o acesso à palavra de Deus. E é interessante que isso hoje, na graça, nós também temos esse acesso por intermédio de Jesus. Dwight Littlewood, apresentando no seu comentário um relato a respeito do ministério de Eliseu, ele diz que o ministério de Eliseu é lindo e, ao mesmo tempo, apresenta uma necessidade pessoal do profeta em ter um relacionamento com Deus, como também uma necessidade de um impacto nacional através desse profeta. Esse profeta que apresenta um testemunho relevante no Antigo Testamento. Warren Wiersbe chega a dizer que Eliseu caminhou com Elias em Gilgal, em Betel e em Jericó, caminhando ao lado do profeta. Ele também atravessou o Jordão,
aprendendo com o profeta. Mas após o arrebatamento de Elias, Eliseu agora passa a ter uma experiência pessoal com Deus. Warren Wiersbe comenta que há uma possibilidade de Eliseu ter voltado ao Carmelo para poder passar pelo altar que foi consumido pelo fogo do céu através do ministério de Elias, com a possibilidade de aprender com o seu mestre, com a possibilidade de aprender com aquele que veio antes dele. Aqui tem um exemplo tão lindo. Nós também precisamos aprender com os pastores que foram antes de nós, com os pastores que nos antecederam, com os pastores que construíram e dedicaram a sua vida a construir o ministério que hoje nós desfrutamos. Warren Wiersbe acredita que Eliseu vai ao Carmelo para meditar sobre o ministério de Elias e refletir sobre o seu ministério. Eu e você precisamos também fazer isso, refletir e meditar sobre a contribuição desses pastores, líderes, servos e servas de Deus que dedicaram a sua vida à obra de Deus e não menosprezá-los. E desde o início do seu ministério, olhando para Eliseu, ele se demonstrou como um verdadeiro operador de milagres, um verdadeiro servo de Deus, sendo um instrumento do Senhor. Os milagres através da vida de Eliseu foram, antes de tudo, nesse conceito que estamos estudando, operações da graça divina sobre Eliseu. Guarda isso. A graça de Deus também opera sobre você. Enquanto Elias lembra o João Batista, aquele que anuncia o Senhor, aquele que clama como voz profética, antes preparando o caminho para o Senhor, conforme está escrito em Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 12, como também Lucas 1,17, Eliseu tem um ministério parecido com o ministério de Jesus. Observa isso. Faça esse link. Eliseu lembra Jesus se compadecendo pelas multidões, atendendo à necessidade dos pobres, dos necessitados, fazendo bem, como está escrito em Atos 10:38. Jonatas Martins, escrevendo um artigo publicado no site da editora Ultimato, ele faz uma comparação muito relevante entre os milagres realizados no ministério de Elias e os milagres agora realizados no ministério de Eliseu. E é claro que eu quero fazer essa comparação para você, para que você tenha um entendimento disso antes de entrarmos no primeiro ponto da lição. Ele destaca que o ministério de Elias foi um ministério marcado por 13 sessões de milagres. E o ministério de Eliseu é o dobro, é marcado por 26 sessões. Nesse quadro que eu vou apresentar para você, descreve, por exemplo, os milagres de Elias, como em 2 Reis, onde Elias, com sua capa, abriu o Jordão. 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Ele profetizou a grande seca. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Tiago 5, 17 também registra isso. Ele aumentou o azeite e a farinha da viúva. 1 Reis, capítulo 17, versículo 14 e 16. Ele também deu vida ao filho da viúva, orou por aquela criança, onde está escrito aqui para a gente em 1 Reis, capítulo 17, versículo 21 ao 23. Ele destruiu o altar de Baal, 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 38. Ele decretou o fim da seca, 1 Reis 18, 42 e 45. Ele ungiu Eliseu, profeta em seu lugar, isso é um registro do seu ministério, 1 Reis 19, 16, ele desarmou os sírios diante de Israel, em 1 Reis capítulo 20, versículo 28, ele lavrou a sentença sobre o rei Acabe, 1 Reis capítulo 21, versículo 19 e 20, onde essa sentença se cumpriu. Ele também profetizou a sentença de Jezabel em 1 Reis, capítulo 21, versículo 23. Ele falou sobre a morte de Acasias em 2 Reis, capítulo 1, versículo 3, 4 e 6. Ele também orou ao Senhor e o fogo consumiu 102 homens enviados por Acasias para prender Elias.
em 2 Reis, capítulo 1, versículo 10 e 12, e ele profetizou a ruína e a morte de Jorão, rei de Judá. 2 Crônicas, capítulo 21, do 12 ao 20. Esses são os relatos do ministério de Elias. Agora eu quero comparar para você os relatos do ministério de Eliseu. Em 2 Reis 2,14, Eliseu abriu o Jordão com a capa que ele recebera de Elias. Ele sarou as águas de Jericó, onde está escrito em 2 Reis, capítulo 2, do 22 ao 23. Ele sentenciou 42 adolescentes que foram despedaçados por 2 ursas por zombarem do profeta. Em 2 Reis, capítulo 2, 23 e 24. Ele providenciou água para 3 reis, em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, e também versículos 16 e 20. Ele aumentou o azeite da viúva, em 2 Reis, capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele profetizou o filho da Sunamita, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 14, 16 e 17. Ele ressuscitou o menino, em 2 Reis, capítulo 4, 19 e 35, ele tirou a morte da panela, capítulo 4 de 2 Reis, versículo 41. Ele multiplicou pães, em 2 Reis, capítulo 4, 42 ao 44. Ele curou Naamã da lepra, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Ele profetizou juízo sobre Geazi, em 2 Reis 5, 27. Ele fez o machado flutuar, em 2 Reis, capítulo 6, versículos 6 e 7. Ele revelou ao rei de Israel um esconderijo dos sírios, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 9 e 12. Deu visão espiritual a Geazi, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Ele cegou os sírios, em 2 Reis 6, 18. Tornou a devolver a visão, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 20. Livrou-se da morte por revelação divina, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 31 e 32. Previu o aumento da alimentação em Samaria, em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 e 18. Ele sentenciou Ben-Hadad à morte, em 2 Reis, capítulo 8, versículo 10 e 15. Ele profetizou o mal que Hazael faria em Israel, em 2 Reis, capítulo 8, versículo 12, capítulo 10, versículo 32. Ele ungiu o rei Jeú, em 2 Reis, capítulo 9, versículo 1 ao 3 e versículo 6. Ele deu vitória a Joás, em 2 Reis, capítulo 13, 17, 19 e 25. Ele sentenciou à morte um capitão, em 2 Reis, capítulo 7, versículo 2, 19 e 20. Ele anunciou a seca por 7 anos, em 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. Ele derrotou os moabitas, em 2 Reis 3, 18 e 24. Depois de morto, ele ressuscitou um defunto, em 2 Reis, capítulo 13 e 21. Quando nós olhamos para o ministério de Elias e Eliseu, nós descobrimos aqui a operação de milagres através desse ministério. Analisar sobre o ministério de Eliseu é entender que a graça de Deus era sobre ele. Todos esses feitos foram graças de Deus através do seu ministério, assim como a graça de Deus no ministério de Elias. Isso nós vemos essa atuação em dobro. Por isso ele pede a porção dobrada e Deus cumpre essa porção. Eu espero estar ajudando você. O primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. O ministério de Eliseu é marcado por diversos milagres. Clayton Pomerene, em seu texto de apoio, faz questão de dizer que o ministério de Eliseu é marcado por esse rastro de milagres. Ele foi um dos profetas que mais realizou milagres no Antigo Testamento. Eliseu, assim como Elias, tem um temperamento forte. E isso é importante ser destacado em aula. É por isso que ele se irrita com 42 adolescentes que estavam zombando dele por ele ser calvo, careca. Em 2 Reis 2,14, nós encontramos esse Eliseu, tem um temperamento forte aqui, um temperamento aguerrido, questionando o próprio Deus. Onde está o Deus de Elias? Ele se irrita com esses 42 meninos que zombam dele pelo fato dele ser calvo, e esses meninos são sentenciados à morte por 2 ursas. Isso está escrito em 2 Reis 2, 23 e 24. Ele também, pelo seu temperamento forte, foi irônico com a própria idolatria do rei Jorão, capítulo 3 de 2 Reis, versículo 13.
Isso nos leva a entender que o temperamento de Eliseu é um temperamento colérico. É uma característica dos coléricos aqui. Alguém que é líder, alguém que toma decisão, alguém que tem esse temperamento forte. Em 2 Reis 5:27, ele também sentenciou Geazi por causa da sua ganância, como o juízo de Deus. E na aula de hoje nós vamos entender a respeito desse homem de Deus de forma mais profunda, compreendendo os milagres desse homem. Que Deus em Cristo use você na palavra hoje, na escola bíblica dominical. Que você seja a boca de Deus para pregar sobre Eliseu. O primeiro subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: reis bons e maus. Warren Wiersbe, comentando sobre essa passagem do capítulo 5, que marca o início do ministério de Eliseu, essa passagem demonstra exatamente a atitude de Eliseu em um papel de um líder nacional, de um profeta que resgata a nação. Nós sabemos que Eliseu está profetizando em Samaria. E quem é o rei responsável por Samaria? É Jorão. Jorão, ele é filho de Acabe com Jezabel, irmão de Acasias. Esse Jorão não temia ao Senhor. Todavia, nós precisamos entender que Jorão, dentro da Bíblia, o seu nome original é Jeorão. E dentro da palavra, nós encontramos outros personagens bíblicos que também têm esse nome de Jeorão. É por isso que a maioria dos autores biblicistas trabalham essa diferença e apelidam esse Jeorão de Jorão para poder diferenciar dos outros servos de Deus. Por exemplo, na Bíblia nós encontramos um Jeorão que é filho de Josafá, que é parente desse Jorão aqui. Existiu também na Bíblia outro Jorão que era descendente de Moabe. Jorão aqui, filho de Jezabel, assumiu o trono ainda muito novo. E o rei de Moabe, conhecido como Messa, tomou então a atitude de sair debaixo do jugo de Israel, de não pagar mais impostos. Saindo debaixo dessa liderança, Jorão foi recorrer ao rei Josafá para entrar com ele em guerra. Por que ele recorre ao rei Josafá, que é rei de Judá? Porque Jorão, filho de Josafá, era casado com Atália, irmã de Jorão. Então, há um parentesco aqui. Warren Wiersbe chega a comentar que era natural que esse Jorão do mal, filho de Jezabel, procurasse então a ajuda com seus parentes para entrar em uma guerra contra Messa de Moabe. Em 2 Crônicas, capítulo 20, analisando na palavra, 2 anos antes desse evento, os moabitas, especialmente o povo de Messa, haviam entrado em batalha contra Josafá. Porém, o Senhor garantiu a vitória contra eles. E nesse período histórico, em que Jorão, rei de Samaria, rei de Israel, busca a ajuda de Josafá, ele busca ajuda por um entendimento que Josafá já havia vencido a guerra. E a Bíblia também registra que há também outro rei que se junta a essa militância, o nome dele não é citado, fazendo então essa sequência de 3 reis contra um. O poderio militar estava pronto, preparado para aquela guerra. E quando nós olhamos para isso aqui, nós descobrimos aqui algumas pedras preciosas. Nós descobrimos também que Jorão confiava no poderio militar, no braço da guerra, mas não confiava no Senhor. Não confiava em Deus. Não dependia de Deus. Muitas das vezes nós também agimos assim. Confiamos no nosso braço forte, naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós somos, naquilo que nós temos, e deixamos de confiar no Senhor. Jorão estava confiando nos números para vencer a guerra, e não na dependência de Deus. E na palavra há diversos exemplos, que Deus é aquele que garante a vitória do seu povo. Deus é aquele que garante a sua vitória, que ajuda você, que caminha com você e te abençoa. Jorão, filho de Jezabel com Acabe, não estava dependendo de Deus, mas estava dependendo dos seus recursos. E nesse episódio, nós vamos descobrir muito bem como Deus trabalha em favor do seu servo, Eliseu,
nesse ministério tão profundo e real aqui. E avançando, eu espero estar contribuindo com você, tendo esse entendimento na palavra. O segundo subtópico aqui da classe dos adultos trata sobre o seguinte assunto na nossa CBD. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Quem são esses 3 reis? O Clayton Pomerene lista esses 3 reis para a gente. O primeiro era Jorão, rei mau, que reinava sobre Israel. Tenha isso em mente. O segundo é Josafá, que era rei de Judá, pelo fato do seu filho ser casado com a irmã desse Jorão, Atália. E o terceiro é um rei de Edom, que se envolve na guerra, porém a Bíblia não cita o nome dele. A guerra contra os moabitas traz para a gente também a seguinte reflexão. E eu gosto de trazer essas aplicações aqui para que você possa também utilizar em sala de aula. Como nós podemos vencer as batalhas da vida? Como você, como crente em Jesus, pode vencer as batalhas que você enfrenta diariamente? Primeiro, você precisa observar esse texto. O exemplo dessa passagem traz para a gente essa seguinte reflexão. Nós precisamos aprender a vencer, em primeiro lugar, a nossa luta interior. Antes de ir para a guerra com o outro, Jorão precisava vencer a sua luta interior. Você também precisa vencer a sua luta interior. Eram 3 reis contra 1. Aos olhos humanos, a guerra já estava ganha. Aos olhos humanos, os números venciam. Contudo, os 3 reis fracassaram por falta de água. Os exércitos não suportaram ir para a batalha porque faltou água. Muitas pessoas estão preparadas para vencer as guerras, mas fracassam por não vencerem as suas guerras interiores, por um pequeno detalhe, por um pequeno segredo. Jorão chamou 3 reis para guerrear. E quando nós lemos 2 Reis, capítulo 3, versículo 10, ele foi o primeiro a se desanimar. Às vezes você está envolvido na sua guerra espiritual, mas você é o primeiro a se desanimar por um pequeno detalhe. Ele não confiou em Deus. Para vencer a sua luta interior, você precisa confiar em Deus. Tiago capítulo 1, versículo 13, está escrito que nós precisamos confiar em Deus e nunca colocar a culpa dos nossos problemas, como o Jorão estava fazendo, no Senhor. Os nossos problemas existem para nos lapidar, para nos garantir a vitória. Nós precisamos, sim, buscar reforços para a batalha, reforços para vencer a guerra. Jorão estava fazendo isso. Está escrito em Eclesiastes capítulo 4, versículo 10, que você também pode contar com a ajuda de alguém para vencer as suas guerras. Mas você precisa confiar em primeiro lugar em Deus. E aí levanta-se a pergunta: para vencer a sua guerra interior, você tem confiado em Deus? Para refletir sobre isso e comente sobre isso com os teus alunos. Outra lição que nós aprendemos nesse subtópico sobre essa passagem é o cuidado com as nossas escolhas erradas. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 8, Jorão perguntou aos demais reis por que caminhos eles deveriam subir para a guerra. Josafá sugeriu ir pelo caminho de Edom, pelo deserto, atravessando o deserto. Esse caminho era mais perto para ele, mas não foi o melhor caminho para ir à guerra. Às vezes escolhemos caminhos errados por influência de pessoas erradas. Eles foram para a guerra combater o inimigo sem conhecer o terreno, sem conhecer as adversidades. Escolhas erradas podem destruir o teu futuro. Escolhas erradas podem te levar para um mau caminho. Nem sempre o melhor caminho para você vencer é o mais perto. Josafá sugeriu o caminho mais perto. E quando você lê Mateus 7,14, descobrimos que o melhor caminho é o caminho que seguimos pela palavra do Senhor. Às vezes, fazemos escolhas que nos desanimam, escolhas que nos atrapalham, escolhas que vêm para parar a tua caminhada. Olhando para essa passagem, tiramos então essas aplicações. Outro detalhe que descobrimos aqui, com base em 2 Reis, capítulo 3, versículo 9. Que nós precisamos também reconhecer as nossas fraquezas. Jorão estava aprendendo a reconhecer as suas fraquezas. Os 3 reis estavam aprendendo a reconhecer a fraqueza da falta d'água. Eles estavam no meio do deserto.
com sede. Que coisa terrível é sentir sede. Eles estavam indo para a guerra, mas faltava água. Jesus nos ensina algo interessante aqui, que nós podemos beber dele, ele que oferece para a gente a água da vida. Jesus é essa água da vida, e quem experimenta em suas guerras espirituais jamais terá sede. Nunca enfrente uma batalha sem Jesus. Nunca enfrente uma guerra sem Jesus. Analisar essa passagem traz tantas reflexões para a gente. Outra percepção que encontramos aqui, com base em 2 Reis 3,11, que a saída vem de Deus. Para vencer aquela guerra, eles então ouviram a voz de Deus através do ministério do profeta Eliseu. Quando estamos em encruzilhada, sem saber que decisão tomar, precisamos recorrer a Deus. A vitória certa vem para o povo de Deus, vem para você quando você recorre a Deus. Esses 3 reis estão no deserto, precisando da resposta do céu. E essa resposta é enviada por Eliseu. Reflita sobre isso. Que Deus em Cristo use você. Seja a boca de Deus em falar sobre esse assunto com os teus alunos. A importância de vencer as nossas batalhas pessoais para vencermos as nossas guerras. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto no nosso primeiro ponto da aula de hoje. A predição de Eliseu se cumpriu. Quando você analisa 2 Reis capítulo 3, versículo 11, Deus está usando o seu servo, Eliseu. Quando Jorão procurou o rei Josafá sobre o que fazer, Josafá então teve clareza e perguntou a Jorão se ali naquela região havia um homem de Deus, para que eles pudessem então consultar ao Senhor para vencer aquela guerra. Em 2 Reis 3, do 13 ao 14, nós sabemos que Jorão não gostava de Eliseu, porque Eliseu conhecia os pecados de Jorão e sabia que Jorão seguia o caminho dos seus pais. Mas, por causa do rei Josafá, então ele procura o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, no seu ministério, é usado por Deus. Em 1 Coríntios 15, 33, está escrito que as más conversações corrompem até os bons costumes. Quando você observa Jorão conversando com Josafá, ele falava mal do profeta Eliseu, mas mesmo assim decidiu chamar o profeta Eliseu por pedido de Josafá. E aqui o ministério de Eliseu ganha uma grande evidência. Eliseu, ele apresenta a mensagem de Deus, a vontade do Senhor, a direção de Deus. Isso também aponta para o discipulado. O discipulado é importante hoje para a igreja, é importante para o cristão. Todo crente em Jesus está em constante discipulado. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, o discipulado é uma forma de preparar o cristão para seguir o caminho do Senhor. Jorão não queria passar pelo discipulado de Eliseu. Estava querendo seguir o seu caminho. Aquele que anda no caminho de discipulado não se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. Se você estiver caminhando com pessoas tementes a Deus no discipulado, você então saberá em que decisão você deve tomar, que caminho você deve seguir. Eliseu então aponta para o caminho do Senhor, a direção de Deus, a vontade de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 16. Jorão estava aprendendo a se aconselhar com um homem de Deus chamado Eliseu. É por isso que nós precisamos pegar esse texto e descobrir que nós precisamos nos aconselharmos com pessoas que são mais experientes na fé, com os servos de Deus, que apontam para o caminho, que nos ajudam a servir a Deus. Você tem feito isso? Olhar para essa batalha, entender tantas reflexões aqui, algumas lições nós podemos aprender sobre Eliseu. Eliseu era adorador. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, ele convoca um tangedor para receber a orientação de Deus no meio da oração, no meio da sua adoração também. Salmo 22:4 está escrito que o Senhor habita no meio dos louvores. Josué capítulo 6, do versículo 1 ao 17, está escrito que através do louvor, do toque das trombetas lá em Jericó, por Josué,
Deus estava se manifestando no meio da adoração. Juízes 7,19 está escrito que Gibeão venceu a batalha louvando a Deus. Em 1 Samuel 16,23 está escrito que quando Davi louvava a Deus com a harpa, o espírito maligno saía de Saul. Isaías 6,13, Deus habita no meio do louvor e os próprios serafins cantavam: Santo, santo, santo é o Rei dos Exércitos. Atos 16, 25 e 26. Paulo e Silas foram libertos da prisão no meio do louvor. É por isso que você encontra o Eliseu convocando um tangedor para poder adorar a Deus, para receber a revelação de Deus. A adoração nos ajuda a vencer batalhas. O nosso louvor agrada a Deus. O inimigo é derrotado espiritualmente quando nós colocamos o nosso louvor e a nossa adoração na presença de Deus. É por isso que eu creio, eu acredito que Deus se manifesta quando nós louvamos de todo o coração. Você pode estar em casa, fritando ovo, fazendo as atividades do dia a dia, mas quando você está louvando, Deus recebe o teu louvor. Glória a Deus por isso. Você acredita nisso também? Comenta aí. Em 2 Reis, capítulo 3, 16 e 17, Eliseu então tem a revelação do alto. Ele manda o povo se esvaziar de si mesmo. Ele pede para que os reis cavem buracos aonde eles estavam. Porque a partir daquele momento Deus iria mandar água. Aqui temos também um grande exemplo, a importância de entender a respeito de nos esvaziar para receber. Eliseu orienta os 3 reis a fazerem buracos no deserto, porque quando a água de Deus chegasse, se não houvesse recipientes, essas águas seriam desperdiçadas. Aqui tem um exemplo forte. Precisamos nos esvaziar de si mesmo para receber. Você tem feito isso? Às vezes queremos estar todo o tempo cheios. Somos cheios das nossas preocupações, das nossas lutas, dos nossos problemas, mas nos esquecemos da importância de estar vazios para receber. É necessário se esvaziar para encher. E o segredo que Eliseu dá para os 3 reis vencer as batalhas está em buscar o Senhor. Você pode até ler Jeremias 29, 13. Mateus 26, 42. É preciso aceitar a vontade do Senhor sobre nós para ser cheio. Se você quer ser cheio, aceite ao Cristo. Quando você se esvazia, isso demonstra a sua necessidade de ser cheio. E a vitória dessa batalha vem pelo Senhor, não pelo homem. E essa batalha demonstra para a gente tantas lições com base em 2 Reis 3,18. Deus tem mais para você. Deus tem muito mais do que você pensa e imagina. E o ministério de Eliseu aponta isso. Gênesis 12:12 está escrito que Deus tem uma bênção especial para você também. Em Filipenses 4:19, Deus tem para você a riqueza da sua glória. Em Efésios 1:3, Deus tem para você, para te encher todas as sortes de bênção. Creia que é necessário se esvaziar para receber. Nós também aprendemos sobre a importância da oração, segundo Reis, capítulo 3, versículo 20. Ore buscando do Senhor. No momento do louvor, no momento da tua adoração, ofereça o teu melhor para Deus. João 7,38. Quem crê em mim, do seu interior fluirão então rios de água viva. Marcos 10,51. O que queres que o Senhor te faça? Ele está disponível para te ajudar. Essa lição traz essa reflexão. A lição também apresenta que o sangue nos protege. Em 2 Reis 2, 22 e 23, a Bíblia diz que as águas onde os moabitas estavam ficaram vermelhas como sangue. O sangue de Jesus também te protege, também te ajuda. E essa vitória, que é dada através do ministério de Eliseu, demonstra a riqueza da palavra de Deus para o nosso coração. O sinal aqui é o símbolo do sangue de Cristo. Como nós precisamos aprender sobre o profeta Eliseu, sobre esse ministério. Eu espero estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, ser cheio de Deus, por favor, compartilhe esse vídeo para ele e para ela em Cristo Jesus. Vamos agora para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Nesse segundo ponto, nós vamos observar outro grande milagre no ministério de Eliseu.
o aumento do azeite da viúva. E como este capítulo demonstra para a gente, neste capítulo 4 de 2 Reis, esse ministério que é acolhedor, esse ministério que olha para o necessitado. O azeite é um símbolo também da unção de Deus. É um símbolo também da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E o que é a unção de Deus? A unção é a capacitação de Deus para o crente servir ao Senhor melhor. O símbolo do azeite, nesse capítulo 4, também traz a reflexão que a unção de Deus nos santifica e nos purifica do pecado. A unção de Deus também é um sinal de dedicação ao Senhor. Você também precisa dessa unção, além de ser cheio para servir. A unção de Deus é dada para as pessoas para atuar em diferentes ministérios na obra de Deus. Essa unção, vista no Novo Testamento, demonstra essa capacitação para a obra. Você é ungido. Deus está te separando para a sua obra. E você pode ser um instrumento, boca de Deus, para edificar, através dessa palavra, a vida dos teus alunos. O primeiro subtópico aqui, do segundo ponto, trata sobre o seguinte assunto na nossa CBD. A situação das viúvas em Israel. Eu estava analisando um texto do Israel Silva, publicado no blog Rude Cruz. Ele destaca a situação das viúvas, especialmente das viúvas, no Antigo Testamento, nessa visão do mundo antigo. E observar a história da viúva do azeite, desse aumento do azeite da viúva pelo ministério de Eliseu, também traz essa reflexão sobre esse contexto da época. Qual é a realidade das mulheres do Antigo Testamento? Essa realidade passava pelas seguintes tarefas. Sobre a mulher repousavam os duros afazeres do lar, as tarefas do dia a dia, do cuidar da casa dos filhos. Todavia, a mulher não herdava a herança do seu pai e nem de seu marido, quando ambos faleciam, e nem as suas filhas. Outro detalhe que encontramos também é que o voto da mulher, se a mulher fizesse um voto, esse voto poderia ser anulado pelo próprio marido. No contexto do Antigo Testamento e do Novo, o prestígio da mulher só aumentava quando essa mulher gerava filhos, homens, para os seus esposos. Mas olhar para o contexto da mulher no mundo antigo é entender que elas eram desprezadas. Todavia, quando olhamos também para o mundo antigo, nesse contexto, compreendendo sobre as mulheres em outros países fora de Israel, nós entendemos que a mulher no Egito tinha quase todos os direitos que o próprio marido. Tinha direito de comprar, vender, receber herança, diferente das israelitas. Na Babilônia, as mulheres também tinham o direito de adquirir bens e participavam da herança do marido. Então, o contexto era dado a partir do seu país. Para os judeus, as mulheres não tinham grande valor aqui. Em Êxodo 22, do 22 ao 23, existia um preceito na lei sobre o olhar para a viúva, mulher, o necessitado e o órfão aqui, porque as viúvas eram extremamente vulneráveis. É por isso que no Novo Testamento, Jesus se compadece da viúva de Naim. E olhar para a viúva de um profeta, que é o caso dessa mulher, de 2 Reis, capítulo 4, é entender uma mulher que estava passando por uma extrema fome. Uma mulher que tinha necessidades grandes aqui, porque os profetas já eram servos de Deus muito pobres. E na lei israelita, existia um preceito que favorecia o credor. O credor poderia cobrar a dívida escravizando os filhos de quem devia. Só que tinha uma ressalva. Em Deuteronômio 15, do 1 ao 18, esse preceito de levar um filho escravo para pagar a dívida só seria livre em período de fome. Olhar para a pobreza do Antigo Testamento também entender especialmente esse contexto que nós estamos trabalhando aqui. Uma mulher que está passando por necessidades, uma família que está recebendo ameaças, é olhar também para o ministério de Eliseu. Outro detalhe, geralmente um pedido desse, como a mulher faz, essa viúva faz para Eliseu, era direcionado para o rei. Mas Eliseu tem uma importância tão grande como homem de Deus, que essa mulher vai buscar a sua ajuda ao profeta. E a viúva aqui não tem outra saída, a não ser pedir misericórdia. Esse é o contexto que nós encontramos no Antigo Testamento, no mundo antigo, até os dias de Jesus.
Vamos observar agora, avançando, o segundo subtópico da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Uma única botija de azeite foi o suficiente para Deus operar o milagre. Nesse segundo subtópico, analisando a proposta do pastor Clayton Pomerênio, nós entendemos que Deus realizou um grande milagre através desse ministério do profeta Eliseu. O Israel Silva, comentando no seu blog Rude Cruz, também destaca para a gente que o profundo testemunho que a mulher dá a respeito do seu marido para o profeta Eliseu é marcante. Ela diz que o teu servo temia ao Senhor. Isso nos leva a crer e a entender também que aquela mulher era esposa de um dos discípulos da escola de profetas. E isso acaba quebrantando também o coração do próprio profeta Eliseu. Aqui também temos alguns detalhes para que você possa interpretar o texto da maneira correta. A viúva não estava trazendo uma reclamação para o profeta Eliseu, mas estava falando uma verdade. Ela estava apresentando um fato inegável, que Eliseu conhecia quem era o marido dela. Ela relembra também a vida piedosa que ele teve, e em sua extrema necessidade, ela pede ajuda. O valor do testemunho desse homem de Deus, o marido dessa mulher, também é marcante. A causa dela é justa. Por isso ela procura ajuda com o profeta Eliseu. Perceba que ela não pede nada a Eliseu, mas ela apresenta sua necessidade. Ela apenas deixa-o ciente do que estava acontecendo. E aqui nós olhamos para o ministério de Eliseu e aprendemos também grandes lições. Ele acaba de atender 3 reis. Ele acaba de ser usado por Deus para livrar 3 reis e, ao mesmo tempo, agora está voltando seu olhar para uma pobre viúva, uma mulher necessitada. No nosso ministério, na nossa caminhada cristã, também temos a possibilidade de atender aqueles que têm condições maiores, mas, ao mesmo tempo, o pobre e o necessitado. Devemos atender ambos com o mesmo cuidado. Deus não abandona os fiéis. Deus não abandona o testemunho dos seus servos, como o esposo daquela mulher. Em Êxodo 20, versículo 6, até na morte desse homem, há aqui um grande testemunho. A viúva entregou tudo na mão de Deus. Ela agiu pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Você tem entregado tudo na mão de Deus quando o problema bate na tua porta? E aqui nós aprendemos como Deus usa Eliseu. Eliseu olha para a mulher e pergunta para ela, o que você tem, cara? E diante disso, nós descobrimos que Deus usa aquilo que nós temos. Capítulo 4, versículo 2, ela diz que só tinha apenas uma botija de azeite. Deus usa o pouquinho que nós temos, multiplica, transforma, transborda. A nossa fé não precisa ser uma fé gigante, mas uma fé pequena, que crê naquilo que Deus faz. A viúva via apenas uma pequena botija, mas Deus estava enxergando um grande instrumento. Deus estava usando aquela mulher para demonstrar exatamente o seu poder, a sua graça, através da fé. E no mundo antigo, o azeite era algo muito precioso, muito valioso também. Deus estava multiplicando aquilo que ela iria viver para o resto da vida. O azeite era usado como remédio, unguento. O azeite era utilizado pelos soldados também. Era combustível das lâmpadas nas casas. O azeite também era a base para diversos perfumes. Deus estava utilizando o azeite que ela tinha, o pouquinho que ela tinha, para uma grande vitória. Deus também usa o pouquinho que você tem para uma grande vitória. E que Deus em Cristo fale com você. Se Deus está falando contigo, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha também. Avançando, vamos agora para o nosso terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Fé, obediência e família unida. Clayton Pomerênio destaca sobre a importância de aprendermos uma grande lição com a atitude desse azeite multiplicado em casa. O profeta pediu para a mulher entrar em sua casa com todas as vasilhas que ela conseguiu emprestadas e com todos os seus filhos, para a partir daí o milagre acontecer. Ninguém poderia ficar lá de fora, com as influências de fora, mas todos deveriam estar envolvidos no milagre também. O milagre não seria feito em alardes, para que todos pudessem ver, mas o milagre era feito em família, em casa, unidos, acreditando na fé e obedecendo a Deus. Deus estava preparando para aquela viúva e seus filhos um grande milagre.
Aqui nós aprendemos sobre a influência de acreditarmos em Deus, na palavra de Deus, através da vida do profeta. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 3 a seguir, você também descobre que aquela mulher tinha um bom relacionamento com a sua vizinhança, ao ponto das suas vizinhas emprestarem para ela vasilhas, muitas vasilhas. Se ela tivesse um problema com os seus vizinhos, o milagre também não seria completo. E a instrução de Eliseu para ela é uma instrução real. Entra na tua casa, fecha a porta e deita o azeite nas vasilhas. A partir daquele momento, Deus continuou realizando o milagre, multiplicando o azeite, multiplicando o azeite, multiplicando o azeite. Deus continua fazendo isso também na nossa geração. E precisamos aprender aqui tantas lições. O exemplo de ter um bom convívio familiar, o exemplo de termos um bom convívio, um relacionamento com os nossos vizinhos. O nosso testemunho cristão também aqui é evocado nessa passagem. Tente pensar sobre isso. Pegue essas aplicações, essa palavra, e traga para o coração dos teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. Avançando, vamos agora para o último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A morte que havia na panela. Esse terceiro ponto traz uma reflexão para a gente, uma aplicação também, e você pode fazer isso em parar para pensar nessas falsas teologias que estão sendo pregadas hoje em diversos altares, em diversos púlpitos. Teologias que são teologias centradas no homem, teologias que não têm o Calvário, não falam de renúncia e santificação, mas massageiam teu ego. Isso é um símbolo da morte espiritual, um símbolo da morte na panela. Olhar para essa reflexão também é entender exatamente sobre a importância de oferecermos um bom alimento, bíblico e sólido, para o povo de Deus. Você deve fazer isso. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a escola dos profetas. Essa passagem também traz essa reflexão sobre o ministério de Eliseu. Perceba que agora ele está cuidando dos diversos profetas que foram dados ao seu ministério. Em Gilgal, Deus usou Eliseu de uma forma muito especial. Ele retirou o veneno da panela, multiplicou pães e fez o machado flutuar. Sobre o machado vamos estudar na próxima lição. Os alunos de Eliseu estavam aprendendo sobre os milagres. Aqui nós também aprendemos que o Eliseu tinha o cuidado de falar da palavra de Deus. A representação também de multiplicar o pão fala dessa palavra que é compartilhada, o verdadeiro evangelho. Como você multiplica o pão, ensinando a palavra. Como você tira o veneno da panela, ensinando a palavra. É por isso que teu aluno precisa participar do culto de ensino da tua igreja, participar da escola bíblica dominical, se dedicar ao ensino e à verdade do evangelho. Hoje existem diversas teologias que são teologias que provocam morte espiritual, frieza. Nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho, ungido, cheio da graça. O próprio Eliseu está nos dando um grande exemplo aqui. Olhando para isso, eu espero que Deus te use você, explicando sobre esse subtópico, destacando sobre essa importância que Eliseu dá no cuidado de manter os novos obreiros. Olhando para aqueles alunos que eram profetas, que estavam aprendendo e ensinando a verdadeira palavra. E aqui entra também a importância de ensinar a piedade na academia, ensinar a piedade na faculdade, no curso de teologia, ensinar a servir a Deus em santificação e, ao mesmo tempo, trazendo uma palavra verdadeira, não se envolvendo em a teologia liberal, que traz morte na panela. Olhe para isso e apresente o verdadeiro evangelho, pregado pelos nossos pais na fé, anunciado pela igreja, falado por Jesus. Avançando, o segundo subtópico do nosso terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a morte na panela. Warren Wiersbe, comentando a respeito deste capítulo 4, versículo 38 ao 41, ele relata para a gente, no seu texto, que Eliseu visitou seus discípulos em Gilgal no tempo de fome. Se você observa o capítulo 8, registra esse processo de fome aqui. Ele pediu para que os discípulos, então, providenciassem alguns alimentos.
Esse discípulo que providencia isso é o Geazi. O Geazi dá um mau exemplo. Na próxima lição nós vamos aprender sobre ele. E você percebe que ele não tinha um compromisso em obedecer a Eliseu da forma correta. E não tinha o tato de identificar os erros de venenos que eram colocados na panela. Havia muitos vegetais nos campos, porém Eliseu não tinha a sensibilidade de separar. Esse é o preceito da teologia liberal. Ela traz tudo que está no mundo para a igreja, querendo influenciar o povo de Deus a viver com uma visão relativista desse mundo. A teologia liberal não anuncia o evangelho, não fala da verdade. Ela coloca na panela os seus venenos, tentando enganar o povo de Deus. Vem com a roupagem moderna, com o linguajar palatável, para que você então seja enganado. O cheiro parece bom, a aparência parece boa, mas infelizmente é um veneno. Pode te levar à morte espiritual. Quando os próprios filhos dos profetas identificam isso, Eliseu é convocado. Eliseu então realiza o milagre de forma simples, com um bocado de farinha, e o alimento volta a ser sadio. Aqui também temos um grande exemplo. O evangelho deve ser pregado de forma simples. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve virá. Como essa aula traz reflexões assim tão profundas para a gente, da nossa vida espiritual interna, das nossas batalhas, da importância do azeite, como também do entendimento e o cuidado com as falsas teologias. Que Deus em Cristo possa abençoar você, que essa palavra edifique o teu coração, que você diante do Senhor cresça em Jesus, avance em Jesus, seja cheio de Deus e que você seja influenciado pelo poder do Evangelho e a palavra. Eu te aguardo por aqui na próxima aula. Mas antes de tudo, vou pedir a você, se Deus falou contigo na aula de hoje, por favor, deixa aí teu likezinho, teu comentário, tira uma foto assistindo a nossa aula, marca a gente no Instagram também, segue a gente lá. Vou ficar muito feliz se você fizer isso. Como estou fazendo em todas as nossas aulas, quero trazer para vocês algumas dicas de leitura que eu tomei como base para montar a aula de hoje. Como dica de leitura, eu tomei como base para poder construir a linha de pensamento da aula de hoje o comentário bíblico do Moody, que vale muito a pena você ter esse material em mãos para poder construir a tua aula. Também tomei como base o texto do Warren V. Epstein. Esse comentário é muito bom, pode te ajudar a construir a linha de pensamento dessa aula e das demais. E tomei como base também o texto do Paul Gardner para poder construir essa aula. Que Deus em Cristo edifique você. Eu te aguardo por aqui na lição de número 8. Próxima aula, onde nós vamos tratar sobre o milagre que aconteceu na vida de Naamã. Naamã é curado da lepra. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.